Primeiro, queria dar boas-vindas a todas e todos e todes. Fui convidado, sou Gabriel Veloso, sou médico de família e comunidade, fui convidado pela organização do evento para fazer mediação dessa mesa. E queria conversar um pouquinho, falar um pouquinho para vocês sobre qual o tema dessa mesa, né? A proposta dessa mesa é a gente pensar um pouquinho sobre a relação entre formação e provimento para a PS no Brasil, de provimento médico. E aí a gente tem que pensar o papel do Programas Médicos, né, principal programa de provimento, na expansão e solidificação da PS. No Brasil, ele é indiscutível, assim como também é o papel da medicina de família e comunidade, enquanto especialidade, para a qualificação da assistência médica na PS no país, tanto enquanto campo de conhecimento, enquanto área de pesquisa, corpo de profissionais para assistência, projetos de formação ao redor do país. Mas como é que esse provimento e essa formação se relacionam ao redor do nosso país? Como é que a medicina de família, que não consegue hoje dar conta do contingente de profissionais da PS, se estrutura a médio e longo prazo junto desses programas de provimento? Como que está a qualificação desses profissionais que estão atuando pelo programa de provimento para desenvolver competências que os MFCs desenvolvem em sua formação? Há ganho ou perda de valorização da especialidade com os programas de provimento? Como o regime de trabalho e remuneração dos programas, baseados em bolsa, podem influenciar nessa especialidade? Há ações governamentais, a nível federal, estadual, municipal, de estratégia de regulação, de valorização, de proteção da especialidade? Onde que a gente está, enquanto medicina de família e comunidade, e para onde a gente vai? Para discutir sobre isso, a gente vai compor a mesa. Primeiramente, vou anunciar a nossa participante que vai participar online, representando o Ministério da Saúde, Priscila Azevedo de Souza, servidora do Ministério da Saúde, coordenadora-geral de residências em saúde do Departamento de Gestão de Educação na Saúde. Ela é enfermeira, possui doutorado, mestrado, residências e especializações nas áreas de saúde coletiva, epidemiologia, políticas de saúde e gestão em saúde. E aí queria convidar para compor a mesa, a Priscila ela vai entrar online daqui a pouquinho, convidar para compor a mesa Daniel Sorães, médico de família e comunidade, secretário municipal de saúde do Rio de Janeiro, deputado federal pelo Rio de Janeiro. Queria convidar também Zeliette Zambon, médica de família e comunidade, mestre em ciências do ensino da saúde, doutorando em saúde coletiva, coordenadora-geral da Coreme, coordenadora do internato, supervisora do programa de residência em medicina de família e comunidade da Faculdade São Leopoldo Mandic e, claro, presidenta da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade. E Gerly Silva, médica de família e comunidade, formada pela Secretaria de Saúde de Recife, diretora médica residente da Associação Brasileira de Educação Médica. Já conseguiram conectar com a Priscila? Ainda não. Então, a gente vai alterar um pouquinho nossa ordem enquanto isso. Tá? A gente vai começar com a fala da Gerly, trazendo para a gente um pouquinho de qual o olhar, quais as expectativas do médico residente, do recém-formado na especialidade, frente a essa relação entre residência médica e formação. Opa, Priscila está aqui. Então, vamos começar como a gente estava programado, então, gente. Então, Priscila, você ouve bem a gente? Sim, Gabriel, boa tarde. Perfeito, Priscila. Estão me ouvindo? A gente já te apresentou, você fica à vontade, tá? A mesa é sua. Tá bom. Boa tarde a todos e todas. Agradecer, cumprimentar a mesa em nome do Daniel, da Zeliette e da Gerly. Vou iniciar minha apresentação, tá? Peraí. Vocês estão visualizando? Sim?
visualizando, Gabriel? A gente visualiza o PowerPoint. Isso. Está em modo apresentação? Não, não. A gente está visualizando o original do PowerPoint. Conseguindo? Agora foi? Para mim Não. está na apresentação. Seguimos no PowerPoint, mas se você se sentir à vontade para apresentar dessa forma, a gente consegue visualizar bem. Tá bom, então. Eu trouxe aqui alguns elementos, né, para promover esse debate entre as residências em medicina de família e comunidade e os programas de provimento da atenção primária, apresentar as ações do governo federal no âmbito do fortalecimento das residências em saúde, alinhadas, né, com os programas de provimento. Então, sempre inicio, né, reforçando o papel do Ministério da Saúde no ordenamento da formação das residências em saúde. A gente considera as residências como padrão de excelência na pós-graduação, né, como já é sabido, a perspectiva de formar profissionais qualificados para uma prática interprofissional, resolutiva, humanizada, ética e pautada pelos determinantes sociais, formação de especialistas em áreas e regiões estratégicas para o SUS, esse é o nosso foco atual, né? Então, o SUS ele tem um papel determinante no fomento e na ampliação, expansão, né, e qualificação desses programas de residência, até porque a formação de especialistas ela contribui com a implementação e fortalecimento e articulação das redes de atenção, né? Então, apresento aqui o ecossistema das residências em saúde no Brasil. Então, na perspectiva da gestão federal, para a gente fazer ações Priscila, no âmbito das desculpa. residências. Priscila, Oi? aqui não estava... É melhor você passar os slides pela apresentação original, que não está avançando o slide. Isso, perfeito. Aqui vocês conseguem? Consegue, perfeito. Sim. Obrigado. Tá. Então, aqui é o ecossistema das residências em saúde no Brasil, né? Quando a gente fala de ações no âmbito do governo federal para ampliação e qualificação das residências de medicina de família e comunidade, a gente está falando dessa interlocução, né, com diversos atores, né, Ministério da Saúde, Ministério da Educação, obviamente, mas envolve também o Conselho Nacional de Saúde, o CONAS, que é o Conselho de Secretários Estaduais, CONASEMES, o Conselho de Secretários Municipais, né, que são gestores no âmbito municipal e estadual, que também fomentam residências nas localidades, a Comissão Nacional de Residência Médica, SEREM, COREMES, programas de residência, e grandes parceiros, né, como o Fiocruz, o Programa de Isenção Fiscal, que é do PROAD SUS, então a gente oferta vários cursos também de qualificação de preceptoria de residências no âmbito do PROAD, a própria UNASUS, né, e os diversos programas e as escolas de saúde pública que também hoje gerenciam parte dessas residências que são estratégicas para o SUS, tá? E aí sempre retomando, né, o papel do Sistema Único de Saúde no ordenamento da formação de recursos humanos, né? Então, desde a Constituição Federal e na Lei 8080, reforça isso que a ordenação da formação de recursos humanos na área de saúde é papel do Sistema Único de Saúde. Então, o Ministério da Saúde ele influencia, né, e ele atua diretamente na regulação para além de uma ação específica, né, de provimento, de ampliação ou de expansão, né, mas no ordenamento dessa formação. Então, a perspectiva é que a gente reforce esse papel do Sistema Único de Saúde nesse ordenamento da formação, e por isso é importante espaços como esses, né, que a gente promova debates e ouça também quais seriam as prospecções, quais seriam as possibilidades, tá? Hoje nós temos o Pró-Residência, como já deve ser conhecido de vocês, né, o programa que desde 2009, e aí ele foi criado para incentivar a formação de especialistas, né, em áreas estratégicas e regiões prioritárias. Então, a oferta de bolsas financiadas pelo Ministério da Saúde, né, e pelo Ministério da Educação,
Anualmente, a gente publica editais, né? O fornecimento de bolsas é por meio de editais, e anualmente a gente define critérios, né, de prioridade. A medicina de família e comunidade sempre é prioridade, né, nesses editais. Em relação a isso, é importante reforçar que, em termos de financiamento de bolsas de residência médica, né, o Ministério da Saúde, junto com o Ministério da Educação, ele financia mais de 61% das bolsas financiadas pelo governo federal, né, das existentes, e o número hoje é bem maior que esse, né? 46 mil foi no início do ano, com a entrada de novos residentes agora, a gente se aproxima, a gente passa de 50 mil, próximo de 60 mil médicos cursando, né, residência, e o percentual também é mais de 60% com bolsas financiadas pelo governo federal. E aí teve esse plus, né? E é importante reforçar que em 2022 o Pró-Residência teve um edital com somente 150 vagas, o que destoou do aumento progressivo que vinha acontecendo nos últimos anos, né? Então, por isso, desta maneira, em 2023, no ano passado, a gente lançou dois editais do Pró-Residência, excepcionalmente, né? Então, teve um edital extemporâneo no meio do ano, e outro no final do ano, como é de costume, né? E com isso a gente alcançou aí um aumento de mais de 1.130% do número de bolsas concedidas a programas de residência em saúde, em comparado ao ano 2021, que foi o último ano que teve a oferta, né, de bolsas pelo Ministério da Saúde. Então, o que eu reforço aqui é essa retomada do papel do Ministério da Saúde no incentivo e ampliação do financiamento de bolsas, apoiando, consequentemente, a expansão dos programas. Atualmente, a gente financia aí, 17.736 bolsas de residência médica, 9.423 bolsas em residência em área profissional da saúde. Em medicina de família e comunidade, teve essa evolução do número de bolsas concedidas, né, pelo Ministério da Saúde. E atualmente é esse o cenário, né, que 75,8% dos residentes em medicina de família e comunidade hoje no Brasil têm bolsas financiadas pelo Ministério da Saúde. 24,2% possuem bolsas financiadas pelas demais fontes, que aí pode ser municipal, estadual, né, ou privada, por parte de instituições. Tá? Aqui é distribuição regional, né? Aí um destaque para a região Sudeste, né, que possui o maior número de programas, seguidos de Nordeste, região Sul, região Centro-Oeste e região Norte, né? E aí o panorama da residência em medicina de família e comunidade, a gente apresenta sempre esse cenário que é do último estudo, né, realizado por Mário Schaeffer, em 2023, mas é o cenário de 2022, que é o número de médicos de família e comunidade, né, a proporção. Então, em 2022 tinha 11.255 especialistas, talvez você já tenha esse dado atualizado, né, um percentual de 2,3% no percentual de especialistas no Brasil. E aí uma caracterização, né, que a maioria do sexo feminino, mais 58, né, quase 60% sexo feminino, a região também, a concentração é próxima semelhante à distribuição da própria Bolsa do Ministério da Saúde, né, e aí um perfil aí de idade, né, uma média de 34 anos, e tempo de formado, uma média de 15 anos de formado desses especialistas, né? Então, aqui tem uma evolução, aqui, esse dado, ele mostra claramente a evolução do total de médicos atuando no Brasil, que é essa linha cinza acima, né? E aí um progressivo de 2011 a 2022, então tinham 548.206 médicos atuando no Brasil, destes, né, teve um aumento de médicos especialistas, né, 321.581, então, destes 500, 321 têm especialidade, né, seja com residência ou com titulação,
e desses, 11.255 têm a especialização em medicina de família e comunidade, seja com residência ou com especialização, né? Um outro ponto que é fundamental para a gente pensar no âmbito das políticas públicas e de incentivo e valorização é a pauta da ocupação de vagas de programas de residência em medicina de família e comunidade. Esse dado, né, apesar de ter uma decrescência nos últimos anos, mas ainda continua, né, se destacando. Então, do total de vagas autorizadas, mais de 6.000 vagas em 286 programas, temos que a parte verde, né, são as vagas não ocupadas e a distribuição azul com as vagas ocupadas. Então, 48, então quase se iguala meio a meio, né, a ocupação de vaga, a ocupação e vagas não ocupadas, né? Então, esse é um ponto que eu queria trazer aqui, até para ouvir do público, né? Perspectivas e a gente pensar junto em políticas públicas que, que enfrentem isso, né? E aí a gente avalia esse impacto direto, obviamente, dos programas de provimento do Ministério da Saúde, mas que eles se rearranjam. Eu vou mostrar a distribuição, né, dos programas de residência e da atuação dos programas de provimento do Ministério da Saúde. Então, aqui é um gráfico que mostra também o decréscimo dessa ociosidade de vagas, né? Então, apesar de ter quase 50% das vagas, elas permanecem ociosas, mas historicamente está tendo um decréscimo dessa ociosidade. Isso é importante também observar, né? Que não houve um aumento da ociosidade. A gente está, apesar de ser 50%, está tendo um decréscimo nos últimos anos. E aí a articulação do provimento com a residência na atenção primária à saúde. Esse dado foi um dado de dezembro, janeiro, tá? Da SAPES, mas aí a gente vai estar atualizando esses dados, até porque a gente ampliou tanto o número de programas, quanto a gente está aguardando, né, esse último edital do programa Mais Médicos para a gente atualizar esse gráfico, né? Mas basicamente é para mostrar das vagas, tanto das vagas de graduação de medicina, que aí ó, vocês acompanharam, né? Houve um crescimento desordenado de vagas de graduação de medicina, e aí agora a gente já está e agora daqui para frente isso vai ampliar a disparidade de egressos de, da graduação de medicina e ingressos, né, em programas de residência, e aí as vagas de medicina de família e comunidade autorizadas, então tem a distribuição aqui, as ocupadas, né, e o programa Mais Médicos, que ocupa todas essas regiões. Então, tem regiões que coabitam, né, os residentes de medicina de família e comunidade e médicos do programa Mais Médicos, mas aqui esse outro gráfico, ele traz basicamente a distribuição considerando a vulnerabilidade, né? Então, tem municípios com média alta e muito alta vulnerabilidade, e a gente vê que o programa Mais Médicos ele está reforçado nessas áreas de eles estão eles estão sendo priorizados em municípios com outra vulnerabilidade. Isso tem uma relação também com estruturação dos serviços, né, estruturação do próprio município para comportar uma residência médica. Então, hoje nós temos o curso de especialização em medicina de família e comunidade para médicos do programa Mais Médicos, que aí a formação pelo programa é uma formação diferenciada, que é um curso de especialização, né? E para a obtenção do título de especialista, ele faz uma prova de título depois de 4 anos ou mais de atuação na APS, né? Um curso de 2 anos e com 1.185 horas, né? Divididos em 8 horas semanais, que é a distribuição da carga horária do programa. Trago isso porque a gente teve que fazer uma nota técnica, né? Atualizando de que não há impedimento para que médicos participantes do programa, formados em instituição superior brasileira, né, ou com diploma revalidado, que ele exerça a função de preceptoria, né, para programas de residência em medicina de família e comunidade. Por um tempo também houve uma proibição por parte do Ministério da Saúde, né, o que também impacta
no funcionamento de alguns programas, impactou no funcionamento de alguns programas de residência em medicina de família e comunidade. Então, ano passado, quando a gestão retomou, ela foi uma das primeiras ações nossas, foi atualizar essa nota técnica, confirmando que não há esse impedimento, né? Então, os médicos de família, inclusive, que estavam atuando no programa, eles poderiam continuar com a atividade de preceptoria de programa de residência em medicina de família e comunidade. Então, dentre as medidas para qualificação e valorização da medicina de família e comunidade no país, né, a gente colocou aqui como um pacote da expansão e qualificação, então são várias ações conjuntas e combinadas, né, no âmbito da residência em medicina de família e comunidade. Então, temos, além da Bolsa do Proresidência, a gente viu lá aqui, né, o financiamento de aproximadamente 76%, né, do financiamento da Bolsa pelo Ministério da Saúde, e ainda tem os cursos de gestão de programas de residência, então a gente está qualificando as coordenações dos programas de residência em medicina de família e comunidade. Temos também o apoio institucional, que eu vou trazer aqui, que é o estímulo à abertura de novos programas de residência. Tem o incentivo financeiro municipal, né, que por meio da parceria aí com a Secretaria de Atenção Primária, a gente tem a perspectiva de contemplar 100% dos residentes cadastrados no CNES, que atuam na atenção primária. O gestor municipal ele recebe esse incentivo de R$ 4.500 por residente, né? Então, esse é um investimento importante para a qualificação e reestruturação dessas unidades e qualificação dos cenários de prática desses programas de residência, né? Sempre na perspectiva de qualificação dos programas de residência. Também, né, vamos ofertar a especialização em preceptoria de medicina de família e comunidade para residentes, né, com a bolsa de R$ 4.000. A gente está com a portaria pronta para ser publicada a qualquer momento. A gente estava na expectativa que fosse essa semana, mas enfim, talvez saia já na próxima semana. E assim, dada a autorização, a gente já publica o edital, né, como bolsa, né, como forma de bolsa complementar também para o residente. Então, uma oportunidade para que o residente que esteja cursando a residência em medicina de família e comunidade, aí, independente dele ser ingresso, né, que ele tenha começado em março ou que ele esteja finalizando, né, em março do próximo ano, ele vai poder cursar a especialização e também na perspectiva de qualificar novos preceptores, né? Então, já está fazendo o programa de residência, ele pode fazer essa especialização, né, se qualificar para a preceptoria, porque posteriormente ele pode estar contribuindo com a qualificação e expansão também desses programas. Além disso, também tem um curso de aperfeiçoamento de preceptoria que está em curso, né, e tem alguns preceptores de programas de residência em medicina de família e comunidade contemplados nesse edital, né, que recebe uma bolsa de 2.100, mas é um período de 6 meses, é um curso de aperfeiçoamento, né, 180 horas, é uma opção diferenciada. Então, são várias modalidades de qualificação para coordenação de programas de residência e preceptoria, né, tem especialização também em gestão de programas de residência, o GPRS, tem especialização em preceptoria de residência médica, além da outra especialização específica de residência em medicina de família e comunidade, tem também outras especializações ofertadas pelo Ministério da Saúde em preceptoria de residência médica. Tem essa especialização em educação na saúde, também para preceptores, né? Então, são cerca de 4 ofertas de especialização para formar preceptores hoje no SUS. Né? A especialização em preceptoria em medicina de família e comunidade, já falei, o aperfeiçoamento de preceptores também já comentei. Tem capacitação também de preceptoria no contexto das residências. A perspectiva é que sejam contemplados todos os profissionais e os perfis. Quem puder fazer especialização e tiver maior disponibilidade, tem a oferta. Quem puder fazer um aperfeiçoamento, que é um curso de 180 horas, também tem oferta para a qualificação desse público. E quem tiver menos tempo e quiser fazer uma capacitação mais rápida também, a gente promove ofertas diferenciadas para alcançar todo esse público, né, na perspectiva de qualificar os programas de residência. E tem também o tópico da formação em saúde mental e residências, que a gente está ofertando. E teve também a oferta, né, do mestrado profissional
em saúde da família, que teve o próprio Saúde, que teve vagas reservadas tanto para profissionais do programa Mais Médicos, assim como para residentes em medicina de família e comunidade, preceptores, né, de programas de residência em medicina de família e comunidade. Então, tiveram vagas reservadas nesse mestrado profissional, tá? Que está em andamento, mas teve o processo seletivo agora no início do ano. E aí é o dado do curso de especialização, que eu divulguei que deve estar sendo publicado, né, na próxima semana, que é essa bolsa de formação complementar de R$ 4.000, e aí a duração de 24 meses, que a gente pensa em todo o processo de formação desse residente, ele poder estar cursando e poder estar garantindo essa bolsa, né, esse incentivo adicional, e uma carga horária de 500 horas, porque ela se estende aí por 2 anos, né, o curso de especialização. E o curso de aperfeiçoamento, que também está em andamento, mas são de 180 a 250 horas e duração de 6 meses, foram 2.800 vagas para o Brasil todo. O incentivo financeiro da APS, também já falei, que é um incentivo repassado fundo a fundo, que o gestor municipal ele solicita no âmbito do e-gestor. A gente fez uma articulação com a SAPES agora para garantir essa expansão, né, e que sejam contemplados todos os municípios e todos os médicos de família, os residentes em medicina de família e comunidade, cadastrados no CNES, né, vinculados à equipe da APS. Também a gente negociou de que no máximo 2 incentivos por categoria profissional, a gente está negociando para ampliar essa possibilidade, mas o arranjo de dois residentes por equipe foi o arranjo, né, considerando os diversos arranjos de preceptoria e de inserção do residente de medicina e família e comunidade nas equipes. Além disso, o Ministério da Saúde realiza apoio institucional, que é de acompanhamento e monitoramento de ações de apoio técnico, pedagógico, institucional às instituições para a elaboração, desde projeto político-pedagógico, quanto apoiar a elaboração de EPAs, né, como a gente fez recentemente para os R3 em Medicina de Família e Comunidade, na área da saúde mental, na área da saúde do campo, floresta e águas, e também na área da saúde indígena, né, a gente está com essa perspectiva de criação desses novos R3 em Medicina de Família e Comunidade nessas áreas. A gente realizou também um apoio institucional, articulação com as áreas técnicas do Ministério. Então, para o R3 de saúde mental, a gente fez uma conexão com o DESMAD, veio a equipe da saúde mental para estar propondo a matriz de competência, para estar propondo as competências necessárias de formação desse profissional especialista para essas áreas, assim como as demais, né? Então, aqui é só um resultado do último apoio institucional que a gente fez, do antepenúltimo, né? O último foi específico Medicina de Família e Comunidade, mas teve um que contemplou toda a região Norte e Nordeste e contemplou aí diversas instituições, como vocês podem ver, que gerou, né, 41 programas de residência na área médica na região Norte e 101 na região Nordeste. Isso não necessariamente, tipo, isso é o programa pronto, né? Mas aí quando precisa da articulação e do momento da proposição agora que teve, né, teve o encerramento, o fechamento do sistema agora 15 de junho e foi prorrogado até 15 de julho e a gente está baixando todos esses programas para conferir se os programas que receberam apoio, eles de fato, eles vão dar andamento, né, para receber a visita de avaliação. E aí finalizar com a perspectiva da Política Nacional de Residências em Saúde, uma proposta em construção, né? Falar que para a construção da política foi desenhada uma agenda governamental de levantamento de problemas, né? Isso no ano passado, então foram feitos levantamentos de problemas, eventos seminários, tivemos comissões, grupos de trabalho, fizemos análise de impacto regulatório, e aí estamos com a minuta sendo validada a princípio pelos gestores do SUS, porque o que envolve novos financiamentos e novos investimentos, né? A gente está articulando com a NAS, com as EMES, até com o Ministério da Educação também, né? Para essa definição dos papéis, e a perspectiva é que em setembro
seja lançada a política, né, com agenda de implementação, e a gente dispare para os territórios, e daqui para lá, obviamente, a gente vai passar por várias instâncias consultivas, né, e até consulta pública em relação à política nacional de residências, tá? Então, porque é uma política para dar continuidade no investimento na formação qualificada, né, para que independa de uma gestão federal, né, do governo que chegue, que contemple, que queira ou não financiar ou não, que incentive ou não, né, para garantir essa continuidade do investimento, reconhecendo as residências em saúde como uma estratégia prioritária para o Ministério da Saúde e para o Sistema Único de Saúde, né, a perspectiva de uma política integrada, interministerial, intersetorial, considerando a gestão tripartite, né, então tem um papel grande aí com o NAS e com o NASEMS também, fortalecer as redes de atenção, trazer as responsabilidades institucionais e coerência com as demais iniciativas do Ministério da Saúde. Então, ano passado, a gente fez os seminários nacionais de residência, teve o Seminário Nacional de Residenciária Profissional da Saúde e Seminário Nacional de Residência Médica, que contou com 200 participantes. Foram 500 participantes nos 2 seminários, né, e foram debatidos, né, tivemos participantes do MEC, Ministério da Saúde, EBSER, Conselho Nacional, CONAS, CONASEMS, secretarias estaduais, escolas de saúde pública, todas as associações e conselhos profissionais, sociedades de especialidades e entidades médicas, elas participaram, né? Então, todos, inclusive, que compõem a Comissão Nacional de Residência Médica, também participaram desses seminários para o levantamento de problemas e sugestões. Então, foram discutidos 5 eixos: gestão, avaliação, aspectos pedagógicos, necessidades de saúde e valorização, né? Valorização tanto do residente quanto valorização de preceptoria. E aí, para fechar, as perspectivas, né? Para além da política que traz um combo, né? Mas que contempla especialmente o incentivo de preceptoria para áreas estratégicas, né? Então, está viabilizando aí um edital para incentivar os preceptores, o incentivo para a coordenação também está sendo pensado, incentivo para residentes em áreas prioritárias. Então, a medicina de família e comunidade ela já é uma área estratégica, né? Mas temos que fechar quais seriam essas áreas prioritárias para receber esse incentivo adicional, né? Incentivo para residentes em especialidades estratégicas, regulamentação do auxílio moradia, que também está em andamento, e o banco de avaliadores, que aí sim a gente vai, é uma perspectiva de qualificar os programas de residência, garantindo uma avaliação que ela seja contínua e formativa dos programas, né? Tanto para dar uma celeridade na avaliação e autorização para o funcionamento dos programas, assim como para garantir que os programas eles tenham qualidade e uma perspectiva sempre formativa, né? Para que traga o cenário para a gente ver uma perspectiva de formação e apoio para que os programas funcionem como deve funcionar, tá? E aí eu finalizo citando Paulo Freire, né? Eu sempre faço questão de trazer que a CEGEDS, ela voltou a citar Paulo Freire com muito orgulho, né? Então é preciso ter esperança, no verbo esperançar, se levantar, ir atrás, construir, não desistir, levar adiante, juntar-se com os outros para fazer de outro modo. Então é isso, obrigada. Obrigado, Priscila. Obrigada, estou disponível para o debate. Desculpa, falei rápido, mas eu acho que ainda assim passei do tempo. Sem problemas, Priscila. Obrigado. A Priscila continua com a gente online por enquanto, e aí, no momento de perguntas e respostas, a gente abre de novo para a participação dela. Convidar agora o Daniel. Daniel, você prefere fazer daí? Libera o microfone dele, por favor. Bom, gente, queria agradecer o convite para estar aqui, cumprimentar a Eliette, cumprimentar a Daila, nossa médica de família mais jovem, cumprimentar também a representante do Ministério da Saúde, agradecer a presença de todos aqui para escutar um pouquinho de provimento, que às vezes a gente acha que ninguém mais quer falar disso, ainda bem que a gente consegue ter pessoas que pensam provimento, que pensam
formação em saúde da família. Pode colocar o slide. O slide já está aqui aberto. Vocês conseguem botar aqui para a gente? De provisão. Lá em 2008, quando a gente assumiu o governo de transição lá da Prefeitura do Rio, está aí a Cláudia que fez parte desse processo, né, Cláudia? A gente tinha 68 equipes de saúde da família, tinham 68 médicos de família. O Lopes estava fazendo residência onde, Lopes? Estava fazendo residência em Niterói? Não, você era médico em Niterói. Era médico. E a gente falava, olha, o Rio de Janeiro precisa ter 1.500 equipes de saúde da família, a gente precisa construir 200 novas unidades de saúde, 200 clínicas de família, a gente vai precisar de mais 6% do orçamento da prefeitura para poder crescer nesse programa, seriam mais ou menos 400 milhões de reais. Os números bem objetivos, porque quando a gente falava que a gente ia sair de 3% de cobertura para 70% de cobertura, a primeira coisa que as pessoas falavam era, mas como assim? Como é que vai fazer isso? Se você tem 1/3 das suas equipes incompletas, tem 1/3 das equipes de saúde da família sem médicos, está falando que vai sair de 68 médicos para 1.500, de onde que eles vão vir? Eu falei, olha, se a gente não tiver um planejamento, eles não vão aparecer. Mas se a gente se planejar, é possível sim fazer. E esse é um planejamento que não é um planejamento tão complexo. É uma tabela bem simples. Então, a gente montou, está aqui na apresentação, não está passando. Eu acho que não está passando porque está desligado aqui, agora passou. E é uma tabela simples, né? A gente olhar a população da cidade, o Rio é a segunda metrópole do país, a sexta da América, a 35ª do mundo, a gente faz parte do C40, e a gente tem uma rede de atenção com muitos profissionais, com muitas unidades de saúde. Estou voltando aqui. 70 mil trabalhadores, 7 bilhões de reais por ano de orçamento, 6,2 milhões de usuários cadastrados no nosso sistema. E aí a gente tinha um desafio aqui de crescer o número de unidades, crescer o número de equipes. A gente hoje tem 22 equipes de saúde prisional, que a gente se orgulha muito, foi uma conquista incrível, é uma responsabilidade do Estado que a Prefeitura assumiu, e a gente tem só 0,29% de equipes incompletas, menos de 1% de equipes incompletas, o que para a gente é um grande ganho. E a gente tem uma das menores rotatividades das capitais brasileiras, a gente tem um dos menores turnovers das capitais brasileiras. O monitoramento da cobertura populacional, então, a gente teve um momento muito triste, onde a gente tinha 70% de cobertura, fomos para 45%, agora a gente voltou a 70% de cobertura. A gente viveu um marco ideológico na cidade do Rio de Janeiro de montar um sistema de economia de mercado, fizeram um documento de que a classe média não precisava de saúde da família, que podiam cortar equipes. Foi uma decisão da gestão anterior que trouxe muito transtorno, quase quebraram a Prefeitura do Rio de Janeiro com isso, tornaram o sistema muito mais caro. Essa é a nossa cobertura por área, por região do município, aqui desagregando aí por setores censitários. Mas eu queria retomar algumas coisas. Assim. Primeiro, é a nossa obrigação estar formando. Nossa obrigação de estar formando, é nossa obrigação estar formando não só para o Sistema Único de Saúde, mas é nossa obrigação estar formando para a sociedade. A gente tem essa obrigação, não dá para a gente pensar num programa de residência em que a gente esteja formando só para o Sistema Único de Saúde. Então, aqui, em 2017, nossos potenciais egressos eram 92 potenciais egressos, isso já no final da primeira gestão. Então, a gente sabia que a gente precisava criar um programa de formação sólido com as universidades,
E a primeira coisa que a gente fez foi olhar o sistema de saúde do mundo e falar, olha, quais são as 3 coisas que são fundamentais para a gente ter o profissional em qualquer local que seja. A primeira coisa, eu ter uma estrutura física, um local adequado para esse profissional trabalhar. A gente começou a investir muito nas estruturas físicas, nas clínicas de família, na coisa. Depois, salário. A gente precisa ter um vencimento adequado. E se a gente quiser ter residente, a gente precisa ter complementar essa bolsa para o cara poder subsistir. E o terceiro componente, as unidades e o profissional precisam estar sempre crescendo academicamente, sempre crescendo em nível de conhecimento. Essas são as 3 principais coisas que fazem que o cara fique ali. Se eu tiver só dinheiro, eu vou ter um mercenário, um monte de mercenário, na hora que eu parar de pagar, vai todo mundo embora. Se eu tiver só estrutura, eu vou ter um monte de gente apaixonada por aquilo que faz, por aquilo que fazia. Eu era um desses médicos que trabalhava quase sem estrutura nenhuma em 2000 e muito tempo, 4, 5, 6, 7, 8. Mas quase sem estrutura nenhuma, como muitos de nós fazemos, só que ganhava 1/3 do que a gente ganha hoje, do vencimento atual hoje, atualizado. Então, era uma situação bem difícil, porque você convivia com alguns colegas que eram apaixonados por aquilo que faziam, mas que não precisava ser a sua principal renda. E a terceira situação, se você tiver só formação acadêmica, quando o cara se formar, acabou a formação, o sentimento que ele está crescendo, ele vai embora e vai se formar em outro local. Então, se a gente não cria essas 3 condições e dá essas condições para as pessoas avançarem, a chance da gente montar um programa de residência que funcionasse era muito pouca. Então, em 2017, a gente teve 92 potenciais egressos. Em 2024, a gente tem 129 potenciais egressos. 70% dos egressos a gente calculava que permaneceriam nas nossas equipes. Obviamente, a gente calculava que uma parte dos nossos egressos iam para outras cidades, iam dar aula em universidades, iam estar fazendo outras atividades, iam estar indo para a saúde suplementar, e isso não era um problema, isso não é um problema. Em algum momento, as pessoas me criticaram muito a secretaria. Vamos investir tanto num profissional que vai sair daqui do Rio de Janeiro? Claro que sim. Por quê? É um sistema único de saúde, a gente tem que pensar de maneira integral esse sistema. Equipes de saúde da família na rede com residentes aumentou muito, né? A gente tinha 226 equipes, hoje a gente tem 792 equipes, e o porcentagem de equipes com médico de família, a gente tinha 28%, 32%, 42%, e a nossa meta é chegar em 52% de equipes com médico de família em 2025. 2025 já era para a gente ter 100% das equipes com saúde da família. Infelizmente, a gente teve uma evasão muito grande, com atraso de salários, com uma série de coisas que aconteceram nesse período aqui, e a gente perdeu muito médico, muitos médicos, muitos egressos do nosso programa foram embora. Bom, ainda na residência, alguns dados que eu acho que é muito importante a gente colocar. 1 de cada 7 MFCs do país é egresso do programa do Rio de Janeiro. Isso é um motivo de orgulho para a gente, muito legal a gente ter um programa, mas isso mostra que a gente teve um crescimento que não acompanhou nos outros programas do país, a gente nem nos outros programas do nosso estado. É uma loucura a gente pensar que, nesse período, 1 de cada 7 residentes foram feitos numa única cidade, foram formados numa única cidade. Dos egressos da turma de 2004, 83% permaneceram na rede de atenção primária, a gente conseguiu um índice de permanência muito superior ao que a gente tinha anteriormente, e, é claro, as vagas nas universidades, as vagas em outros setores diminuíram. Mais de 600 mil atendimentos em 2023, 2.605 procedimentos ambulatoriais realizados,
1.993 DIUs inseridos, mais de 150 estudantes de medicina de outros estados e do exterior estagiaram com a gente. 31 médicos residentes de outros países também estagiaram, e esse intercâmbio de pessoas de outros países, ele é muito importante, ele é fundamental para a gente avançar. Esse aqui é um mapa de alunos inseridos na rede, e a medicina de família e comunidade e a residência, um dos fatores que a gente tem o preenchimento de vagas tão alto é que a gente estimula os alunos desde a graduação a estarem convivendo com saúde da família. Houve uma revolta das universidades em 2010, porque em 2010 a gente proibiu completamente a entrada de qualquer aluno num hospital ou em qualquer outro setor daqueles alunos que não tivessem passado pelo saúde da família. E algumas universidades já vinham com esse movimento, mas outras eram muito resistentes. E foi uma crise que a gente comprou, né, Lopes? Bem importante, que fez muita diferença. Assim, não é possível a gente pensar em um aluno estar num hospital e nunca ter vivenciado um programa de atenção primária ou passado numa unidade básica. No final, a gente, nesse período, desde o início da residência de medicina de família e comunidade, desde a reforma da atenção primária, a gente formou 936 especialistas formados. Isso aqui seria quase suficiente para a gente ter 80% das equipes com médicos de família e comunidade. A vantagem é que a gente também vai crescendo muito o número de equipes, a gente precisa continuar crescendo. E 450 especialistas formados na enfermagem, uma taxa de fixação de 97% na enfermagem. Bom, a gente também tem o programa Mais Médicos, que é super importante, concorre com a gente, a secretaria fica... Agora, eu não trouxe para apresentar aqui, porque eu sabia que ia ter um representante do Ministério da Saúde na mesa com a gente, mas a gente precisa ter esse planejamento para o Brasil. Eu costumo apresentar em algumas... Aqui mesmo, em Petrópolis, eu já apresentei isso. A gente precisa ter um planejamento de quando vai ser a nossa meta a ter X% das equipes cobertas com médicos de família e comunidade atuando nas equipes. Então, se a gente pegar o nosso planejamento expandido aqui, já era para, em 2025, a gente ter todas as nossas equipes com médicos de família atuando na equipe. Então, a gente precisa ter isso, esse planejamento ele precisa acontecer, e a gente precisa falar, olha, para que isso aconteça, a gente precisa abrir tantos programas, precisa crescer com tantas estruturas, a gente precisa aportar tanto de financiamento, a gente precisa complementar as bolsas, porque para a cidade do Rio de Janeiro, esse custo de complementação de bolsa não é muito simples. A gente tem que ter clareza, hoje, que a gente vive num dos sistemas mais subfinanciados do mundo em desenvolvimento. Nenhum outro país gasta só 3,9% do seu PIB, ou 4% daquilo que a gente paga em imposto, com saúde. A gente tem um subfinanciamento muito crítico no nosso sistema. A gente tem uma limitação de recursos que, a cada ano, para você fechar o orçamento, é muito difícil. Ano passado, a gente quase não conseguiu pagar a folha do mês de dezembro, porque o Estado atrasou o pagamento, porque o Ministério da Saúde só liberou alguns pagamentos lá no final. Então, se a gente não também ter clareza de que a gente precisa fazer cálculos e olhar estruturalmente a nossa matriz orçamentária, a gente não vai conseguir avançar. E no caso do município do Rio de Janeiro, é um esforço orçamentário enorme, vocês não têm ideia, para que a gente possa manter a complementação dessas bolsas e fazer com que isso aconteça. A maioria das capitais, ou a maioria das cidades do Brasil, não vai conseguir. E a gente vai precisar dessa matriz de financiamento federal para conseguir avançar. O programa Mais Médicos é incrível, né? A gente conseguiu avançar com 401
médicos do programa Mais Médicos para a cidade do Rio. A gente assumiu pela primeira vez como instituição supervisora o programa Mais Médicos. Eu não vou querer passar o tempo, mas foi muito importante a gente assumir essa supervisão acadêmica na cidade do Rio. Hoje a gente tem 100% de médicos de família e comunidade em supervisão acadêmica, 100% com CNES ativo, 86% são preceptores do programa, de 18% são preceptores de outros programas, da UERJ, da UFRJ e da ENSP, 76% com mestrado em APS, dos nossos supervisores de supervisão acadêmica, 97% com experiência em docência. Então, isso aqui é muito legal. Essa coisa do mestrado aqui, 76% do mestrado, também se deve a um financiamento municipal, em parceria com a ENSP, com a Fiocruz, na montagem do mestrado em atenção primária em saúde, 42% com experiência em gestão e 10% com experiência... Vou acabar, tenho 5 minutos, mas estou finalizando. Bom, é super importante a supervisão do Mais Médicos. Acho que o Mais Médicos ele ajuda muito a gente a avançar. É importante a gente pensar que o Mais Médicos é um programa que não foi criado para ser um programa de somente provimento, colocar as pessoas lá. O programa Mais Médicos tinha uma concepção muito importante de formação, de avanço aí, no processo formativo de médicos no Brasil, e a residência de medicina de família e comunidade fazia parte desse programa. Infelizmente, ficou uma perna do programa que foi bem esquecida, mas que a gente precisa retomar e fazer avançar. A gente, com todas as limitações financeiras, que são muitas e têm sido cada vez maiores, a gente faz uma matriz de incentivo para a fixação dos médicos, com salário base com titulação de 20%, com mestrado de 10%, doutorado de 10%, com responsabilidade técnica de 20%, com 15% de preceptoria e também uma gratificação por distância. Esse é uma matriz salarial que é muito dura para quem está na ponta e muito dura para quem está financiando. A gente precisa aumentar e crescer isso, e a gente não vai crescer isso se a gente não tiver mais financiamento. Então, hoje, apesar da gente conseguir ter essa matriz de gratificação e coisas, a gente não vai conseguir avançar na fixação e no provimento se a gente não tiver um aumento de salário real. O mestrado profissional na ENSP é super importante para a gente. O doutorado profissional agora começando é bem legal. A liberação de carga horária semanal de 8 horas semanais de mestrado e doutorado é muito importante. Esse é um pouco a nossa tabela de parametrização salarial. Hoje o médico de família na rede é o profissional que mais ganha, mas ainda tem um salário muito abaixo aí da média da iniciativa privada. Eu queria só colocar alguns pontos que são muito críticos ainda hoje para a gente no dia a dia da gestão da rede. A gente precisa montar um planejamento para conseguir aumentar o número de equipes de saúde da família no país. A carga de trabalho de um médico de família, de uma equipe de saúde da família, ela é irreal quando a gente está com 3.500 pessoas cadastradas. E sem financiamento, sem recurso para poder crescer com o número de equipes, o número de pessoas cadastradas tende só a aumentar. A gente viu na pandemia uma migração muito importante de pessoas que saíram do sistema de saúde suplementar e foram para a atenção primária pública, que foram para o saúde da família. Claro que a melhoria da nossa qualidade, do nosso desempenho clínico, da nossa estrutura física, do nosso número de equipes, também atrai mais essa migração para dentro do Sistema Único de Saúde, mas é inviável a gente manter um sistema de saúde funcionando se a gente não tiver financiamento adequado para aumentar o número de equipes. A matriz de pagamento e de orçamento dos municípios todos do Brasil vem crescendo muito, o aporte municipal vem crescendo muito. A gente está quase que uma média de 20% dos impostos e dos gastos municipais com saúde, mas a gente não pode manter um gasto de 12%, como acontece no estado do Rio de Janeiro,
o mínimo do limite constitucional com saúde. O Estado do Rio, ele gasta, é o Estado da Federação que menos gasta per capita com saúde. Gasta R$ 430 por habitante. É irrisório quando você compara a gente com o Amapá, por exemplo, que gasta R$ 1.900 per capita. Isso é dinheiro de imposto do Estado. Não dá para a gente viver só com as prefeituras bancando. A gente não vai conseguir avançar. Não dá para a gente viver com o orçamento público da União em 3,9% desse orçamento para a saúde, enquanto a gente tem o judiciário mais caro do país, enquanto a gente tem o Exército, pessoas que nunca trabalharam em nenhum sistema ganhando aposentadorias milionárias. Não dá para a gente viver com super salários, pessoas ganhando 100, 200, 300 mil reais por mês, enquanto o nosso sistema de saúde tem 3,9. Se a gente não tiver um financiamento adequado para crescer com o número de equipes, vai ficar muito difícil a gente manter essa rede. E nenhum profissional aguenta cuidar de 3.500 pessoas por muito tempo. Fica muito pesado. Não sei se a Zeliette está acompanhando isso bem de perto. O dia a dia tem sido muito duro. Então, essa discussão orçamentária é uma discussão que vai precisar começar a acontecer. Essa é uma discussão de modelo de sociedade. Quando a gente olha os americanos, eles gastam 11% do orçamento com saúde, 11% do orçamento público de lá vai para a saúde pública, e a gente olha, aqui a gente está com 3,1%. A gente diz que a gente tem um sistema universal, eles dizem que tem um sistema de economia de mercado, mas quando a gente vai ver na prática, esse sistema de economia de mercado acontece mais aqui do que lá. Quando a gente vai ver na prática a distribuição orçamentária, ela não bate com o que a gente intitula e com o que a gente quer fazer. Então, eu estou meio rancoroso nesses últimos dias com o orçamento. O Estado está devendo 1,9 bilhões de reais para a Prefeitura do Rio de Janeiro. A gente está aqui em Petrópolis com o Ramon, que é pré-candidato a vereador, já foi secretário aqui, teve que entrar na Justiça, na Secretaria de Administração, para receber do Estado. Não vai conseguir pagar, tem dificuldade de pagar a folha, se não receber o que o Estado deve. O município do Rio de Janeiro vai conseguir pagar a folha, mas à custa de muito esforço orçamentário próprio. A gente deixa de investir em outras áreas. Então, a gente está vivendo um momento muito difícil e algumas opções são muito mais críticas aqui no Rio de Janeiro. Quando eu pego a tabela de investimento dos estados, está lá, nosso estado na última posição, e nessa última posição ele distribui esse orçamento, 50% do fundo, para 3 cidades, para Miguel Pereira, para Caxias e para Nova Iguaçu. Caxias e Nova Iguaçu, que tem uma cobertura de atenção primária, de saúde da família, irrisória, e que mandam a massa dos seus pacientes para o Rio de Janeiro, muitas vezes pressionando até a nossa própria unidade básica para poderem ser atendidos. É isso. Muito obrigado. Espero que a gente consiga avançar aí nesse debate. A gente vai ter bastante tempo para debate. Obrigado, Daniel. Agora a gente segue com fala da Zeliette, presidente da Sociedade Brasileira. Zé, você prefere apresentar daí, daqui? Eu vou ficar ali, gente, porque assim, eu tô com um problema aqui no pé, assim, tô com bastante dificuldade para andar. Beleza, obrigada. E quem passa? Você pode usar aqui, você pode passar aqui mesmo. Ah, aqui, beleza. Se quiser usar isso, não. Obrigada. Então, por isso que eu vou ficar aqui, tá, pessoal? Tentando me apoiar um pouco aqui mais no púlpito. A gente vai falar... Aqui eu trago os conflitos de interesse, até porque a minha fala ela perpassa por todas essas
esses momentos aqui, esses espaços de trabalho, né? Na Prefeitura de Campinas, eu sou funcionária pública há 22 anos, não aguentei, viu? O Daniel falou assim, quem que aguenta ficar, né, na assistência por muito tempo? Eu fiquei 3 anos. Eu consegui ficar 3 anos na assistência, numa unidade que eu atendia uma população 25 mil pessoas. Impossível. Né? Então, assim, eu não conseguia fazer meu trabalho, e, por muitas vezes, eu saía chorando da unidade, falava assim, poxa, eu não estou conseguindo realmente levar uma assistência de qualidade para a população que eu atendo. E aí eu fui para a gestão, estou lá desde então, e criei o programa de residência de medicina de família e comunidade da Prefeitura de Campinas. Estou supervisora. A gente tem 2 programas. Lá nós temos uma autarquia. A autarquia ela cuida da gestão dos hospitais e do atendimento pré-hospitalar. E a Secretaria de Saúde da atenção primária. São uns arranjos mesmo malucos que a gente tem nos municípios. E hoje eu estou na supervisão da residência de medicina de família e comunidade ligada à autarquia, que é a Rede GAT. Gestora de ensino da São Leopoldo Mandi, que é uma faculdade privada dentro de Campinas. Eu estou lá há 10 anos e, como tem várias unidades, a gente roda o Brasil, até dentro do sertão pernambucano, junto com essa instituição. E a ERGA é a minha aposentadoria. Então, a ERGA é uma empresa de assessoria de atenção primária na gestão, ensino e assistência. Então, o que eu vou falar, ele perpassa. Tem um outro aqui que eu não coloquei, que é fazer parte da Comissão Nacional de Residência Médica. Hoje eu faço parte dessa comissão, representando o CONASEMES, por conta dessa história aí de criação do programa de residência do município de Campinas. Bom, a primeira coisa é a gente pensar sistema de saúde. Então, qual sistema de saúde que eu quero para o Brasil? Então, a gente chegou com todos os movimentos, a atenção primária como governança do sistema de saúde. Isso é verdade? Né? A gente fez essa escolha de gestão. Então, nosso sistema de saúde pautado, baseado na atenção primária. Quanto que eu gasto na atenção primária e quanto, de fato, a atenção primária ela ordena a trajetória do meu paciente, das pessoas dentro do sistema de saúde. Então, a gente tem que começar por aí. Aí, que tipo de profissional que eu vou formar para atuar nesse sistema de saúde? Então, são todas escolhas que parecem que elas estão claras e com políticas indutoras, mas aquele salto da política indutora para bancar certas ações, ainda a gente está numa distância sobre isso. E aí a gente traz aqui, né, faz aqui um recordatório por que a atenção primária como a governança do sistema de saúde. Né? Então, a gente tem aí a imagem do relatório Dawson, que após a Segunda Guerra Mundial, onde você tem, através do relatório que foi... ele estava engavetado, né? E aí vem a Segunda Guerra Mundial, os gastos enormes, né, com as questões bélicas, e nós temos aqui uma população adoecida e a gente tem que dar acesso à assistência à saúde para essa população, até porque uma população com uma boa saúde, ela é mais produtiva. Então, vamos reorganizar esse sistema, e aí o Dawson faz a proposta de ter várias unidades de atenção primária,
ao redor de algumas unidades de atenção secundária e um hospital universitário como uma referência para todo este aglomerado. Então, a atenção primária ela passa a ser ordenadora do sistema, então é o primeiro momento que a gente pensa na atenção primária como ordenadora do sistema. E aí vem o estudo da ecologia da saúde de White, em que ele demonstra que 80% a 90% da demanda de saúde que a gente tem, ou é uma demanda oculta, e que eu tenho que estar perto das pessoas, eu tenho que estar com elas para poder me antecipar às necessidades de saúde, e eu tenho demandas que a atenção primária resolve, que ali na atenção primária eu já tenho as respostas. Então, por isso, se eu tenho 80% dos problemas resolvidos na atenção primária, ela deve receber a atenção de ser a coordenadora de saúde de dentro do sistema. Aí a gente traz também um outro clássico, né, que é o estudo dos atributos da atenção primária da Barbara Stafford, que, dentro do estudo dela, ela demonstra que países desenvolvidos, que eles têm uma saúde pautada na atenção primária, eles são mais economicamente fortes, e aí ela destrincha essa atenção primária em atributos de acesso, de longitudinalidade, integralidade, coordenação do cuidado, e isso é a base de ser a governança do sistema, com uma abordagem familiar, uma abordagem comunitária e competência cultural, a gente atuar de acordo com as necessidades e a cultura de cada população. Bom, todos esses conceitos são conceitos básicos, e aí a gente fala, bom, chegamos à atenção primária, ela é coordenadora do cuidado, ela deve ser coordenadora do sistema de saúde. E aí, qual profissional eu vou precisar para atuar nessa atenção primária? Então, a gente tem, como especialista da atenção primária, a medicina de família e comunidade. Né? E a gente viu aqui, ontem nós falamos muito da história, né, do médico geral e comunitário, né, uma noite de emoções, a gente contou as nossas histórias e o quanto que a gente está imbricado nisso tudo. E o quanto que, de fato, este profissional ele deve ser o profissional preparado para estar na atenção primária. E aqui eu trago, né, a árvore que demonstra isso, né, das habilidades, conhecimentos, das atitudes, das competências do médico de família e comunidade, da ONCA, demonstrando que este é um profissional que ele está preparado para estar na atenção primária. Bom, aí a gente entra aqui, então vamos ver a nossa realidade. O que nós temos, de fato, no Brasil? Né? Então, assim, essa atenção primária como uma governança do sistema e este profissional como um profissional que deveria ser o principal para estar ali, a gente focar na formação desse profissional para o sistema de saúde. Então, aqui tem os dados do estudo da demografia médica, e aí vocês podem ver o quanto que esses dados eles vão aumentando, né? Com o passar do tempo, a gente vai aumentando, mas de uma forma muito lenta, né? A formação de médicos de família e comunidade. Hoje a gente está, mais ou menos, aí, com cerca de 11 mil médicos de família e comunidade, 11.500, mais ou menos, médicos de família e comunidade, com residência ou titulação no Brasil. Tudo bem, há bem pouco atrás, a gente tinha 3.000 e poucos médicos de família e comunidade, aqui por volta do ano de 2020, olha, 7.000 e pouco, e a gente foi crescendo gradativamente, mas ainda é um passo lento. Né? Aqui a gente traz os dados da titulação,
Então, quanto nós titulamos até ali entre 2020 e 2023, cerca de 3.265 médicos, 6.392 titulados em 32 edições. A gente está na 34ª edição, se eu não me engano. Acho que saiu o resultado, ou está para sair o resultado da 34ª edição, cerca aí de 11.255 médicos de família e comunidade pela demografia de 2023. Aí aqui a gente tem um painel da residência médica. A Priscila trouxe dados mais atualizados, mas só para a gente ter uma ideia, nós temos 3.482 vagas de residência médica de R1, 3.482, é isso? De R2, e aqui a divisão, a distribuição por estados, né? E aí a gente tem a questão da ocupação, que vem aumentando gradativamente, mas ainda uma ociosidade grande dessa ocupação, né? Então, de 3.400 e pouco, ali 1.497 R1. Então, é mais ou menos aí 50%, como a Priscila colocou. Uma conta básica, bom, a atenção primária é a minha escolha de governança do sistema. O médico de família, minha escolha de profissional para estar dentro do sistema. Então, a gente tem ali, se eu for utilizar só a residência médica como uma forma, único caminho de formação de médicos de família e comunidade, eu demoraria 10 anos para chegar a uma cobertura aí de 36 mil unidades de estratégias de saúde da família que a gente tinha no país nessa época. Aí, quais são os desafios? Aumentar o número de vagas de residência, mas, para aumentar o número de vagas de residência, eu tenho que pensar no financiamento dessas vagas, como que a gente vai financiar, né? E aí é muito acertada a posição do governo de falar, bom, se eu vou financiar vagas para aquelas especialidades que o Brasil precisa. Então, vou fomentar estas vagas. Então, está certíssimo esse caminho. Só que eu preciso de mais financiamento. Só que, assim, eu abro mais vagas, e quem é que vai estar formando esses médicos? Eu não tenho tantos médicos de família para serem preceptores com qualidade. Então, também eu tenho que pensar na formação de preceptoria, e aí vem todos aqueles programas que a Priscila colocou aí, que estão num caminho para dar conta e resolver a questão da preceptoria. Só que eu tenho que fazer provimento. Todo brasileiro, toda brasileira tem que ter um médico para chamar de seu. E eu tenho que fazer provimento. E aí, como que eu vou fazer provimento, residência, formação, qualidade? Então, é um desafio a questão do provimento. E o provimento, em muitas das vezes, ele compete com a residência médica. Compete no valor da bolsa do provimento, compete nas vantagens do provimento. Então, quem é graduando, muitas das vezes sai ali no 6º ano e fala assim, eu vou fazer residência de medicina de família e comunidade, ou eu vou para um programa de provimento? Eu vou para um programa de provimento. Isso responde um pouco à questão da não ocupação das vagas da residência. E a outra questão, a qualificação e a resolubilidade da atenção primária à saúde. Se vocês forem lembrar um pouco das campanhas presidenciais, todos os candidatos, sem exceção, falou que tinha que aumentar a resolubilidade da saúde brasileira. E isso passa no imaginário, tanto da população, quanto também dos políticos, de que aumentar a resolubilidade é eu ter mais especialistas focais.
é eu ter mais hospitais, é ter mais tecnologia dura. Então, a gente faz um discurso e faz um movimento contrário ao discurso de realmente a atenção primária ser a governança do sistema de saúde. Então, a gente tem que entender o que é, de fato, esse sistema de saúde que eu tenho e fazer ali e saber que resolubilidade da atenção primária se faz com qualificação dos profissionais formados para a atenção primária. Aí as reflexões que eu trago é assim: que especialistas o Brasil precisa? A gente passou agora, recentemente, muitos de vocês devem ter acompanhado, a gente houve ali um decreto que mudava a Comissão Nacional de Residência Médica, a composição da Comissão Nacional de Residência Médica, e houve uma retomada da Comissão Nacional de Residência Médica praticamente da forma que ela era antes. E aí, que caminho que eu tenho da reforma da residência médica no Brasil? A gente também tem que entender isso. É uma residência médica para o mercado do médico ou é uma residência médica para a necessidade da população brasileira? Então, a gente tem que, todo mundo, fazer essa pergunta e se imbuir daquilo que a gente quer defender. Né? Então, assim, a gente faz uma defesa de que, se eu preciso de profissional, médico de família e comunidade, se eu preciso de profissional da urgência e emergência, se eu preciso de profissional da UTI, se eu preciso de patologista, que quase ninguém mais faz patologia, eu preciso investir nisso. Essas as especialidades que eu preciso no país. Eu não preciso de um monte de dermatologia, eu não preciso de várias outras especialidades, eu preciso de especialidades que a população brasileira necessita. Então, a gente tem que pensar na reforma da residência médica, e aí tem tudo a ver com essa qualificação. E aí, além disso, a gente tem que pensar na formação de especialistas com qualidade, só que todo mundo precisa ter acesso a um médico. Eu também tenho que pensar no provimento. E na satisfação desse profissional. Porque, assim, também não adianta eu formar em medicina de família e comunidade se, quando eu terminar minha residência, eu não tiver onde trabalhar. Muitos residentes ficam doidos, né, como eu tenho contato em vários espaços. Ai, professor, olha, a senhora pode conseguir algum lugar para eu trabalhar? Hoje em dia, quase a gente não está tendo mais concursos públicos. E aí a gente tem o provimento que ocupa o espaço desse médico. Então, assim, eu estou formando, eu estou qualificando, eu quero aumentar a residência, eu quero aumentar as vagas, eu estou formando preceptor, e aí ele vai se fixar como? Né? Então, são outras questões que a gente traz. Enquanto sociedade brasileira de medicina de família e comunidade, então, todas essas falas, como eu falei, elas perpassam aí por onde eu trabalhei. Por exemplo, a gente tem lá em Campinas o Programa Mais Médico Campineiro. O Programa Mais Médico Campineiro é um programa pautado em vários programas de residência médica. E a residência, ela fazendo um provimento. É bom? Pois é. Quem está lá na ponta, uma coisa é quando, né, a gente, enquanto gestor, secretário, ou gestor da residência, gestor da atenção primária, a gente faz a decisão. Aquilo que chega lá na ponta, para o meu coordenador da unidade, ou o chefe da unidade, a equipe da unidade, o conselho local de saúde, precisa ser a mesma informação. Se eu olho que aquele residente ele é um médico assistencial, e se eu não entendo que ele é um médico em formação de uma especialidade, eu vou sufocar aquela formação. Então, assim, por muitas vezes, né, nessa experiência, eu me arrependi de ter criado tantas vagas de residência médica em Campinas.
Então, a gente, talvez esse seja um caminho, eu acho que este é um caminho, provimento e formação de qualidade. Mas todo mundo, todos os atores envolvidos, têm que entender o que é essa formação de qualidade, o que é esse provimento, quantas pessoas mesmo eu faço a descrição para cada residente, quanto preceptor, que preceptor é esse, qual é o espaço físico. Você quer colocar 3 residentes, você não tem sala nem para o preceptor, nem para o residente, e aí o graduando que vai fazer o estágio. As nossas unidades não previram que a gente é formador para o SUS. Então, não tem espaço para ninguém caminhar dentro da unidade. Isso nós estamos falando da medicina, mas a gente forma enfermeiro, fisioterapeuta, odontólogo, educador físico, psicólogo, terapeuta ocupacional. Como que essas pessoas todas vão circular dentro da unidade? Então, todas essas questões a gente tem que pensar na hora que forma. E aí, enquanto Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, nós fizemos várias visitas, né, nesses 4 anos de gestão. Nós pegamos governo Bolsonaro e governo Lula, na defesa de tudo isso que eu estou dizendo. Em algumas vezes, nós aparecemos na foto. Em algumas vezes, a gente foi ouvido. E, muitas das vezes, nós ficamos frustrados. Porque o que a gente defende é a formação de qualidade do médico de família e comunidade. E a formação de qualidade padrão ouro, a residência. Se eu tenho uma formação no provimento, por que essa formação do provimento, da especialização, ela não caminha junto com a residência? Por que o meu tutor da formação do Mais Médicos ou do Médicos pelo Brasil, ele não é o preceptor da minha residência, onde ele ganha uma bolsa para ser preceptor da residência, que eu não consigo pagar a bolsa de preceptor do meu residente? Mas o tutor ele recebe para isso. Então, por que a gente não faz, né, mapeamentos e a gente começa a seguir? Bom, eu tenho um médico de família aqui, ele é preceptor, tem também o programa Mais Médicos, pronto. Ele é o preceptor da residência, ele é o tutor do programa Mais Médicos. Vamos pegar a base do curso teórico do programa Mais Médicos, da Fiocruz, é muito boa. Então, vamos pegar esse material aqui, vamos qualificar também as nossas residências a partir desse material construído, que é muito bom. Vamos pegar o que tem da residência e vamos trazer para a formação do provimento, e aí a gente segue em 2 linhas paralelas, aumentando o número de especialistas qualificados para atenção primária. Então, a gente ainda não vê esse caminho muito bem desenhado. Né, a gente vê muitos programas, muitas coisas acontecendo, mas falta, de fato, uma união ali, uma união de caminho, o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação, escolas médicas, sociedade de especialidade, todo mundo junto para um único caminho. A gente tem várias ações de vários atores e todos muito bem intencionados. Nós não temos uma única direção. Então, é isso que eu posso dizer de nossas andanças pelo Ministério da Educação, da Saúde, que a gente está num contínuo discussão, numa contínua busca, mas ainda a gente está distante de formar com qualidade em todos os formatos que a gente tem de formação do especialista em medicina de família e comunidade no Brasil. Bom, pessoal, eu agradeço, fica aqui os contatos, e aí a gente vai aí para a discussão. Obrigado, Zé. Agora a gente vai passar para a apresentação da Gelli.
Tá bom. Olá, boa tarde a todas e a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Queria dizer que estou muito feliz de estar aqui, né? Meu primeiro congresso da ANFAC Rio de Janeiro. Queria pedir desculpas e, se em algum momento minha voz falhar, porque, né, uma pernambucana tentando lidar com o frio de Petrópolis nunca dá muito certo. Mas vamos lá, que a gente vai conseguir. Eu fui incumbida, né, dessa missão de falar aqui um pouco em nome dos residentes, né, e entender essa percepção dos pares, né, dos nossos pares, em relação aos programas de provimento, né, e à residência médica. Eu queria entender quem aqui é residente. Tem algum residente aqui? Legal, legal, muita gente. Muito bom. Eu fui residente, né, do programa da Secretaria de Saúde do Recife, da CESAL, mas também tive uma pequena experiência aqui no Rio. Fiz opcional de 1 mês lá na Penha, na Felipe Cardoso, né? Não tenho esse local de fala que vocês têm aqui, mas consigo trazer um pouquinho da minha realidade, né? Além disso, estou também, né, na diretoria da Associação Brasileira de Educação Médica, né, a ABEM, enquanto médica residente, e também na coordenação do ensino médico da UNACAI Brasil, que voltou às suas atividades recentemente. E aí eu acho que sempre quando a gente vai fazer uma fala, é importante demarcar de onde a gente fala, né? E aí eu não trago só de onde eu falo, porque acho bonitinho essas fotos, apesar de achar elas todas muito lindas e simbólicas para mim. Eu trago porque vocês vão ver mais na frente, né, a importância dessa construção coletiva dessa fala. Eu fiz parte do movimento estudantil da DENEM, né, durante muitos anos da minha formação. Acho que lá foi, junto com a escola, né, onde eu fiz parte, quem me ensinou, de fato, sobre o que é ser médico, né, e qual é o médico e a médica que, de fato, nossa população, né, necessita. Fiz parte também, nessa segunda foto, vocês podem ver, né, da CESAL Recife. Me considero ainda, né, uma egressa do programa. Ainda não sou, de fato, preceptora, apesar de tentar me colocar sempre nas partes teóricas para participar. Ainda não estou preceptora do programa, mas foi lá também que eu reafirmei, né? Eu acho que eu aprendi na DENEM o que é a minha vontade de ser, que era ser médica de família e comunidade, e pude reafirmar isso dentro da Secretaria de Saúde, né, do Recife, dentro da minha residência. E aí trago também, na terceira foto, né, a ABEM, né, que é a Associação Brasileira de Educação Médica. Eu acho que, quando a gente pensa em residência, não pode pensar numa residência, né, sem estar com ela desatrelada, né, da educação. Então, eu trago a importância, né, desse ser coletivo que me construiu. E, pensando nisso, foi que eu construí essa fala, né? É uma fala que eu tento não falar só por mim, mas trago também um pouco da experiência dos meus pares. Então, eu tentei conversar, né, através de um formulário, com residentes e egressos recentes dos programas de residência, né, no entorno do nosso país, para entender qual é a percepção, né, desse médico que está se formando em medicina de família e comunidade, né, desse médico que se formou recentemente, né. E agora, né, o que eu faço? É uma pergunta um pouco gatilho, mas que nos vale a pena pensar. E aí, né, quem são esses residentes que a gente conseguiu escutar? Quem são esses egressos, né? Em sua maioria, eles ainda estão no programa de residência, né? 54,5% ainda estão nesses programas de residência, e 45% ainda continuam, já terminaram o programa de residência. E qual foi o ano de conclusão, né? A maioria está ainda, né, na conclusão, sendo a maioria concluiu agora em 2024, a gente tem poucas pessoas de 2023 e 2022, mas a maioria ainda vai concluir entre 2025 e 2026. E eu acho que isso é importante, trazer esses anos de conclusão, né, porque a gente vai vendo qual é a percepção que eles estão pensando para o futuro, né, da especialidade, onde é que eles vão trabalhar. Eu acho que essa fala que a Eliette trouxe, eu fiquei corroborando muito ali a fala, porque é uma preocupação, né, que vem a todo momento. Desses residentes, desses egressos, né, desses programas,
pouquíssimos começaram R3, né? 95,3% desses residentes que a gente conseguiu conversar não iniciaram um programa de R3. E aí eu pedi, né, para essas pessoas se elas pudessem definir, né, em uma palavra, o que foi, né, ou o que está sendo o programa de residência em MFC para eles, qual seria, né? E aí a gente percebe, isso é uma nuvem de palavras que é construída, né, a partir de quais são as palavras mais repetidas. Então, a gente vê que o aprendizado, né, a educação está aí, de fato, né, bem presente. Percebe também que o crescimento, né, vem junto nessa percepção do que é, o que foi a residência, né? E aí a gente percebe também que desafio, né? Não que desafio seja uma coisa ruim, o desafio muitas vezes faz a gente crescer, né? O desafio certo nos faz crescer de maneira saudável. Às vezes o desafio um pouco não tão legal nos faz crescer de uma maneira menos saudável, né? E aí vem outras coisas muito bonitas, como completude, qualificação, mas também vem decepção, né? A gente entende que nem todo mundo que começou a residência de medicina de família e comunidade se encontrou, né, nesse âmbito. A gente tem também realização, reflexivo, transformação, quebra de expectativa, né? Terapêutica. Eu achei isso bem interessante, né? Como é que pode um programa de residência ter um efeito terapêutico, né? A gente às vezes vê que isso é bem a contramão dos programas de residência que a gente observa de outras especialidades, né? Que normalmente não tem um efeito terapêutico, mas para alguns desses residentes ele teve um efeito terapêutico, né? Colocou a residência como ponte, como gratidão, como no de descobertas. E aí, para entender quem são esses residentes e egressos, né? A maioria desses residentes eles estão, né, atuando agora na APS, mas a gente tem 15,9% desses egressos que não estão atuando, né? E aí a gente tinha uma segunda pergunta que questionava, né, o porquê de você não estar atuando na APS. E aí alguns foram, né, estão em esquema de plantão, porque não conseguiram, né, boas propostas de emprego dentro da atenção primária. Alguns estão esperando concursos para ser chamado, inclusive eu sou uma dessas pessoas que está esperando o concurso de Recife chamar. Mas que a gente vê que a grande maioria, né, vem atuando na atenção primária à saúde. E aí, né, a gente sempre vem prestando atenção que existe, eu acho que eu posso dizer que uma falsa dicotomia, né, de que ou é o provimento, né, ou é a residência. A gente aqui conseguiu, Isolete trouxe muito nessa fala, né, de que a gente pode caminhar com os dois de uma forma qualificada, né, mas a gente não pode deixar um de lado, né. E aí, entendendo onde esses residentes estão atuando e suas vontades, né, também a gente quis entender onde é que, se eles estão ou pretendem atuar, né, nos mais médicos. A gente vê que, sim, uma boa parte pretende atuar, outros já estão atuando e outros não. Isso ficou quase metade, metade, né? E aí eu acho que é uma coisa bem importante, né? Quando a gente pensa na residência, não tem como a gente pensar na residência sem pensar na preceptoria, né? Eu acho que isso fica muito forte dentro da residência de medicina de família e comunidade. E aí a gente tem até uma colega nossa residente que ela fez um estudo, por assim dizer, né? Que ela não chegou a publicar, mas ela pegou todas as matrizes de competências dos programas de medicina, né? Que estão pela Comissão Nacional de Residência Médica e foi avaliar quais falavam sobre docência, né? E aí a gente percebe que apenas 12 programas, né, das outras especialidades falam sobre docência, mas apenas a medicina de família e comunidade traz, de fato, um eixo que aborda a docência, né? A gente é o único programa que, de fato, se debruça sobre isso. E aí eu acho que isso acaba sendo demonstrado no gráfico, né? A maioria não está, né, na preceptoria, mas gostaria de estar atuando nessa preceptoria. E uma parte boa também está atuando nessa preceptoria, né? Então, a gente percebe, quando a gente fala da residência, né,
em qualquer especialidade, mas eu acho que na medicina de família e comunidade a gente não pode destrinchar, né? A residência, ela é o residente, mas é também o preceptor, né? E como é que a gente está gerando qualidade, né, de trabalho para esses preceptores também e para esses futuros preceptores, que são esses residentes. E aí, essa é a nuvem de palavras que me deixa um pouco mais, né, não sei se chocada, mas que me deixa muito reflexiva, assim. Que é se, né, você pudesse definir em uma palavra a vida após a residência de medicina de família e comunidade, qual seria, né, essa palavra? E aí, bem na contramão, né, do que veio a primeira nuvem de palavras, a gente tem alguns adjetivos que não são, né, tão legais. A gente percebe que a incerteza é o top 1, né? E aí eu acho que eu estou muito nesse... Me sinto muito, né, parte dessa incerteza de e aí, o que é que vai ser, né, meu futuro profissional? A própria mesa, a pergunta é essa, né? Me formei em medicina de família e de comunidade, e agora, né? E agora, vou atuar na APS? Vai ter vaga para eu ser preceptor? Não sei, né? E aí a gente tem a desvalorização também, né? Muitos médicos de família e comunidade se colocando depois, né, dessa residência como desvalorizados. Tem um medo, né? Um medo do novo, o medo do que, né, foi posto, né? Mas também tem algumas palavras interessantes, como satisfatória, boas perspectivas, né? Diferente, essa eu achei maravilhosa. É diferente. Tem possibilidades também, frustração, insegurança, né? Eu acho que acaba girando um pouco tudo em torno desse novo que chegou, né? Dessa falta de ter algo certo, né? A partir daí, e os questionamentos. E o que eu vou fazer, né? E aí... Tá bom. E aí, eu queria muito vir fazer essa fala, trazendo várias respostas para vocês, assim, sabe? Mas eu acho que nem é meu papel, na verdade. Eu vim aqui mais para questionar mesmo esse papel de egressa recente de um programa, né? E aí, isso foram os questionamentos colocados pelos pares, né? De como é que a gente vai incentivar os programas de residência, MFC e a especialidade, né? Não só os programas. E aí uma dúvida que surge assim muito nesse questionário é como a gente vai absorver, né, os egressos dos programas. A gente sabe que aqui no Rio a gente conseguiu, né, até ano passado absorver os residentes, né? O Daniel ele traz essa fala que 80%, eu acho, né, dos egressos do programa conseguiram, mas eu acho que a gente tem que olhar também numa perspectiva de futuro, né? A gente vê que boa parte desses residentes que responderam esse questionário vão se formar em 2025, né, em 2026. Então, a situação é de receio, né, do que vai ser esse futuro. A gente absorve agora. No caso de Recife, no momento, a gente não está conseguindo, por exemplo, absorver, né, os egressos do programa ainda. A gente teve uma coisa muito boa, que foi o concurso, mas esses residentes ainda têm que trabalhar em algumas cidades na região metropolitana, ou entrarem no Mais Médicos, né, uma realidade muito presente. É os residentes que saem, se formam e vão participar dos Mais Médicos, né? Então, acho que a gente tem que pensar em tudo isso. Mas eu acho que absorver os egressos do programa não fala só de absorver por absorver, né? Qual é a qualidade de trabalho que a gente está dando, né, para esses profissionais que entram na APS, né? Como são os vínculos empregatícios, né? A gente teve aqui nesse congresso, em várias mesas, a gente falou muito sobre a saúde mental, né, desse médico de família e comunidade que está nessa APS, né, que nos cobra tanto, que, enfim, né, que muitas vezes nos leva ao burnout. Como estão esses vínculos, né, empregatícios? A gente vê que a pejotização é algo que vem crescendo de maneira desenfreada dentro da atenção primária à saúde, né? Então, como é que a gente está resolvendo isso? Porque
não basta só absorver, né? Vamos absorver esses profissionais de uma maneira qualificada, né? E aí, né? Acho que Zeliette trouxe também, né? Quais são os municípios? Tá. Quais são os municípios, né, que a gente tem tendo concurso, né? Concurso está virando uma coisa assim rara, né? Quando tem, todos os residentes fazem um bonde para ir fazer esses concursos, para ver se conseguem ser concursados em algum lugar, né? E aí é a gente pensar nisso. E eu digo mais, não é só pensar concurso, não, tá? É pensar concurso voltado para a MFC mesmo. Então, é pensar concurso com titulação obrigatória, né? A APS, os médicos de família e de comunidade são os profissionais que são voltados, né, para construir a APS. Então, a gente precisa reafirmar isso, né? Eu acho que, enquanto gestão, é uma tarefa muito importante reafirmar, né, de que quem esteja compondo a atenção primária à saúde seja, de fato, né, médicos de família e comunidade. E aí, uma coisa também que apareceu, né, um questionamento, é o aumento de vaga de R3. Né? E aí a gente teve uma notícia muito massa, né, que a gente aumentou, né, a quantidade na Comissão Nacional de Residência Médica de vagas de R3. Né? Mas, como, de fato, a gente vai conseguir fazer com que esses programas comecem a funcionar, né, sejam bons programas em que as pessoas consigam ter essa educação continuada. Né? E aí, como incentivar também essa preceptoria? Né? Aí eu trago um pouco, né, desse meu local lá de Recife, que eu tenho um programa de residência que eu sou apaixonada, assim, eu sou meio fã do meu programa. Meus preceptores são maravilhosos. Minha coordenadora, inclusive, estava aqui na mesa de manhã, Rafaela Pacheco. Então, vocês podem dimensionar como esse programa é bom. Só que é um programa que existe por amor. Porque os preceptores, eles acreditam na residência, né? Eles estão lá, muitos deles foram egressos do programa e querem continuar formando, né, especialistas em família e comunidade bons, porque, de fato, né, não tem nenhum incentivo dos municípios, né, do município. Então, talvez isso aqui não seja a realidade do Rio, mas seja a realidade de muitos outros estados. E eu sei que tem gente de outros estados aqui, né? Então, acho que vale a pena a gente pensar. E aí, uma outra coisa bem importante, né? Priscila trouxe na fala dela, né, desse caminho, né, que vai ser a complementação de bolsa para 100% dos residentes. Eu acho que a gente tem que começar, de fato, a cobrar e questionar isso, né? A gente foi de um programa também que não tinha complementação de bolsa, e aí a gente sabe que, hoje em dia, é muito difícil você se manter na residência sem uma complementação de bolsa. Né? A gente vê que os residentes dão, em média, 60 horas, no mínimo, né? São 60 horas semanais, de acordo com as deliberações da Comissão Nacional de Residência Médica, mas, quando a gente vai ver o índice do Brasil, e não tem esse estudo, de fato, voltado para a medicina de família e comunidade, infelizmente, mas o número de horas trabalhadas por um residente, em média, no Brasil, é 80 horas semanais. Né? Pensando que a gente tem cerca de 21% dos residentes que saem da faculdade, né, com dívidas estudantis, né, como, né, a gente fomentar uma residência em medicina de família e comunidade sem fazer com que esse residente tenha que fazer uma complementação extra, né? Como vai ser a continuidade dos programas que não têm bolsa complementação, né? Como a Zeliette trouxe, para o recém-formado, às vezes é muito melhor você entrar num programa mais médicos do que você fazer uma residência, sabe? Então, acho que isso nos gera diversos questionamentos, né? E eu não poderia deixar de falar sobre como garantir a complementação de bolsa, de pensar também que, quando a gente vê as pessoas que precisam ser, né, as estruturas da sua família, aquelas pessoas que são os médicos, são os primeiros médicos de família, elas têm cor, né, essas pessoas. Então, essas pessoas, elas não vão conseguir, né, sustentar a sua família com a bolsa de R$ 3.600. Né? Muitas vezes, quando você se forma, você vai ser aquele que vai dar provimento à sua família. Então, é importante a gente fazer esse recorte. Né? É isso, gente. Eu acho que eu não vim trazer respostas, eu acho que eu vim trazer questionamentos.
Espero que tenha sido questionamentos coletivos. Fiquei muito feliz que tem muito residente aqui. Então, espero que vocês consigam trazer mais a voz de vocês. Eu acho que é sempre muito importante, né? Nada sobre nós sem nós. Então, quando a gente fala sobre residência, não pode deixar de ter a voz dos residentes. É isso. Obrigado, Gerli. Antes de... Só queria ver com a organização. A gente consegue abrir para 3 perguntas? Beleza. Então, antes de abrir para 3 perguntas, só já começar agradecendo a mesa, agradecer, e se puderem colocar já a Priscila na tela para a gente acompanhar junto. Enquanto isso, só falar a importância dessas falas que trouxeram algumas questões de destaque, como a Priscila traz as perspectivas de relação entre provimento e residência, com a Política Nacional de Residências em Saúde, com as perspectivas de incentivo financeiro. Daniel, que traz, além do histórico do Rio de Janeiro, traz também a necessidade de ampliar o financiamento e ampliação de equipes para reduzir sobrecarga sobre os profissionais, aumentando fixação. Dentre outras coisas, Eliette também traz sobre a preocupação que se tem da competição do provimento e da residência, o decreto sobre a CNRM, a regulação de vagas de residência, as perspectivas de construção de novas relações entre provimento e formação, que são aí reafirmados pela Gerli, quando fala também sobre especificamente da questão dos concursos públicos voltados para médicos de família e da complementação de bolsa não universal, que eu acho que os 3 últimos também trouxeram isso, tanto Daniel, quanto Gerli, quanto Zeliette. Então, queria abrir aqui para 3 perguntas, como a gente está com uma mesa para começar. 1, 2... Considerando o tempo, a gente vai fazer em bloco mesmo. Vou pegar as 3 perguntas e depois a gente passa para a mesa. Boa tarde, gente. Eu tinha uma pergunta, mas acho que a Zeliette conseguiu responder o que eu estava em dúvida em específico com relação a como a sociedade brasileira tem se colocado nesses espaços, né? Meu nome é Guilherme, eu sou médico de família e comunidade na cidade de São Paulo. Estou invadindo, desculpa. Sou tutor do programa de residência da USP e estou como supervisor do programa Mais Médicos vinculado à mesma instituição. O edital tinha cerca de 50 possíveis supervisores, que cobrem boa parte do estado de São Paulo, em específico. Então, o que eu vim mais é comentar como tem sido essa experiência, né, de ser tutor de um programa de residência relativamente tradicional e que faz isso muito por ideal, porque a USP não me paga nada para fazer isso, e ganhar uma bolsa para ser supervisor do programa Mais Médicos numa cidade, eu sou supervisor na cidade de São Paulo em específico, numa cidade de, enfim, imenso porte e que, em muitas situações, não teria dificuldade de provimento. Eu acho que o programa Mais Médicos ele é fundamental em diversas regiões do país, inclusive nas capitais, em que tem regiões periféricas, mas eu pessoalmente, e dentre esses 50 supervisores que estão junto comigo do edital, e chegando aqui, conversando com supervisores de outras capitais, a gente tem visto como tem uma certa discrepância entre o que a política constrói, idealmente, e o que tem sido concretizado. Então, eu tenho supervisionado médicos em regiões que não teriam dificuldade de provimento, com uma certa preocupação da capacidade técnica de muitas dessas pessoas que estão vinculadas ao programa. Eu sou também diretor do Sindicato dos Médicos de São Paulo. Então, a gente recebe, em diversas situações, médicos de família e comunidade sendo demitidos dos seus cargos e sendo trocados por profissionais mais médicos. Então, assim, o programa é importante. Da minha percepção pessoal e política, eu acho que ele não deveria ser uma política de longo prazo, ele é paliativo. A gente está querendo formar profissionais para vinculá-los com boas condições de trabalho e não trocá-los por bolsistas. Mas eu sinto que, um pouco do que a Zeliette falou, que não tem uma certa convergência no que a gente precisa discutir com relação a isso, porque o que estamos vendo cotidianamente
médicos de família e comunidade bem informados, capacitados, indo para outros setores, ou não conseguindo emprego, ou não conseguindo se vincular a programas. Unidades básicas, às vezes, com vacância de contratados, com a expectativa de colocar bolsistas. E eu sinto uma falta de... E nós, supervisores, relatando isso nos relatórios regularmente, eu sinto uma falta de certa forma, fiscalização do que tem acontecido, assim, colegas, porque eu vejo esses colegas perdendo trabalho, médicos de família e comunidade perdendo seus empregos e indo para outros, enfim, setores, saindo do SUS, inclusive, porque agora o provimento, que é muito importante, tem arrasado as políticas de sustentabilidade desses profissionais na atenção primária. Então, eu queria trazer um pouco desse lugar, assim, né, desse médico de família que já não estou saindo da residência, mas está supervisionando, que está tutorando, está fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo e vendo, de certa forma, a especialidade, como eu acreditava, sendo desmontada, assim. Alô? Meu nome é Alan, eu sou residente da UERJ, do programa da UERJ, e eu queria fazer uma pergunta para o Daniel. Eu cheguei atrasado, então posso estar fazendo uma pergunta que já foi respondida, né? Quando eu começo a ouvir, né, o planejamento do que a gente pensa para o Rio de Janeiro no futuro, tanto para os programas de residência, quanto para essa rede, né, que está sendo construída, você fala muito de planejamento, de gestão de recurso, de uma tentativa de fazer alguma coisa com esse SUS que está sendo propositalmente sucateado, subfinanciado. E aí uma coisa me gera um questionamento, assim. Quando eu penso como é que esses recursos estão sendo usados, né? Eu que entrei agora no programa de residência, sou R1, eu me pergunto qual é o papel, por exemplo, do VitaCare, do gasto que a gente tem com o VitaCare, na retirada de um recurso que poderia estar vindo para esse futuro que eu entendo como conjunto, né? Que a gente está tentando construir junto. E aí esse é um questionamento que ficou, né? Pelo menos quando eu ouvi daqui para frente, como é que a gente vai fazer? E aí eu queria saber se há algum planejamento para a gente deixar de investir recurso nesse sistema que eu comecei a utilizar agora, né? Eu não gosto, né? Uma opinião minha. É muito difícil de fazer contrarreferência, tem outros problemas, mas aí eu penso, será que no futuro a gente vai conseguir deixar de usar esse recurso e botá-lo em outra coisa? Aqui. Boa tarde a todos. Obrigado às informações trazidas pela mesa, né? E a sensação que eu estou tendo é que eu estou sendo estigmatizado como uma figura repetida, que já é a segunda vez que eu estou aqui fazendo perguntas, né? Meu nome é Marco Antônio, como eu falei, e sou ACS no Vale das Videiras. E talvez minhas perguntas elas não consigam ter um alinhamento direto com as falas aqui colocadas, mas, diante da profusão de informações, de dados qualitativos, quantitativos, né, eu fico um pouco à vontade de fazê-lo, né? Em primeiro lugar, se existe uma real intenção do município do Rio de Janeiro, pela não oferta de abertura de concurso, em reduzir o quadro de servidores. A outra pergunta é para a palestrante que está ausente, né? Está online. Qual a participação de médicos estrangeiros, né? Isso, a pergunta é de forma estatística, na redução de vagas ociosas de médicos. E, por último, qual o impacto direto no orçamento da prefeitura com a implantação das OS? Obrigado. Bom, a gente vai ter 15 minutos, então a gente tem 4 minutos para cada um colocar suas colocações
em resposta às nossas perguntas. Vou passar aqui. Bom, primeiro, eu acho que se o representante do Sindicato dos Médicos está com dificuldade na fiscalização, a gente vai ficar confuso. Cara, a gente precisa ver o que está acontecendo, de fato, no dia a dia das nossas políticas. Eu acho que o Mais Médicos... Não sei se a Priscila está aí ainda. Está aí, Priscila? Consegue me ouvir? Eu acho que os Mais Médicos, a gente precisa de uma revisão do programa, eu acho que Zeliette